Olá, sou Carlos Eduardo, metalurgista, professor, e hoje vou apresentar para os meus alunos do curso de Engenharia Elétrica da PUC Minas alguns exercícios sobre fenômenos de transporte, mais especificamente convecção de calor. O primeiro exercício está apresentado aqui na tela, é determinar o calor extraído por convecção em uma placa de 2 por 2 metros a uma temperatura de 200 graus, quando uma película de óleo com 1 centímetro de espessura a 35 graus escoa com uma velocidade média de 0,25 metros por segundo sobre a superfície. O coeficiente de transferência de calor nestas condições é de 120 watts por metro quadrado vezes Kelvin. Esse exercício tem diversos distratores. Um dos primeiros é esse monte de informação sobre a película de óleo. Não importam essas informações sobre a película de óleo. O que está dizendo é que, graças a essas condições, o coeficiente de transferência de calor é de 120 watts por metro quadrado vezes Kelvin. Essa é a informação relevante. Assim como a área, já que não está pedindo o fluxo de calor, mas sim a quantidade de calor. A quantidade está aqui implícito. Então a gente vai precisar da área, vai precisar das temperaturas na superfície e até infinito, que é a temperatura da película de fluido. E vamos ver como que é a solução. Começo com a equação básica. Fluxo de calor é igual a H Ts menos T infinito. Ou que duas linhas igual a H, delta T. Vamos lá. Q duas linhas, 120 watts por metro quadrado vezes Kelvin, que multiplica o ΔT. Eu pus a conversão aqui em Kelvin para a temperatura de superfície e para o T infinito, mas não era nem necessário, porque eu estou somando 273 nesses dois termos para converter em Kelvin. A variação de temperatura, seja em graus Celsius, seja em Kelvin, é a mesma. Mas, de qualquer forma, sente-se inseguro? Não tem certeza se é nesse ou se é no outro. Na radiação você não pode fazer isso quando você está usando a equação de radiação. Então converte, não custa nada. Então tá aí. Aí eu achei que o fluxo de calor é de 19.800 watts por metro quadrado. Só que eu quero a quantidade. A quantidade eu vou ter que multiplicar esse valor pela área. Porque Q duas linhas igual a Q sobre A. Então o Q vai ser Q duas linhas vezes A. Como Q é Q duas linhas vezes A, se eu multiplicasse a área dos dois lados, eu poderia ter que Q, que é a quantidade de calor, é igual a HA delta T. Ts menos T infinito. Mas eu deixo esse exemplo para o final. Aqui eu multipliquei Q duas linhas vezes a área. Está aqui 19.800 que eu acabei de determinar, vezes 2 metros ao quadrado, porque é uma placa quadrada de 2 metros por 2 metros. Então a quantidade de calor extraída é de 79.200 watts. É um bocado de calor, né? Calor pra caramba. Vamos pro próximo. O coeficiente de convecção de calor em um dado sistema pode ser determinado pela equação HC igual a menos 32,14 V ao quadrado mais 62,57 V mais 19,20. Onde HC é o coeficiente de convecção de calor, ou o coeficiente de transferência de calor por convecção, em watt por metro quadrado vezes Kelvin, e V é a velocidade do fluxo de gás em metros por segundo. Determine qual deve ser a velocidade média do fluxo de gás em um sistema onde deseja-se extrair 1.600 watts por metro quadrado de calor a partir de uma diferença de temperatura de 40 Kelvin. Olha só. Essa equação aqui, aquele sisteminha anterior, onde eu coloquei a película de óleo, ele poderia ter sido usado para determinar uma curva em relação ao coeficiente de transferência de calor, igual apareceu aqui. Essa curva, a gente não aprendeu a fazer ela, não foi em fenômenos de transporte. Eu entreguei ela para vocês. Se eu conseguir determinar qual é o valor do coeficiente de transferência de calor, aí substituo aqui, aí eu consigo achar a velocidade. Então esse meu exercício é dividido em duas partes. Primeiro, achar o coeficiente de transferência de calor por convecção. Com esse eu acho a velocidade. Bom,
como eu tenho aqui que o fluxo de transferência de calor, o fluxo de calor é de 1.600 watts por metro quadrado, basta eu jogar na minha equação de sempre, Q2' igual a H delta T. Então 1.600 watts por metro quadrado vai ser igual a H vezes 40 Kelvin, que é a minha diferença de temperatura. Então meu H, 1.600 watts por metro quadrado dividido por 40 Kelvin, que vai me dar 40 watts por metro quadrado vezes Kelvin. Maravilha! Achei o coeficiente de transferência de calor por convecção. A partir daí, a gente joga na equação de segundo grau, resolvendo ela rapidinho. Eu usei o solver da calculadora porque eu estava com preguiça de usar a Bhaskara. Aí eu achei aqui que a velocidade é menos 0,425 metros por segundo. Facinho, facinho. O último também é fácil, mas é mais trabalhoso. Nesse caso, eu estou falando que o ar a 40 graus Celsius é soprado sobre os cilindros com 25 milímetros de diâmetro. Então aqui eu tenho o T infinito e tenho o diâmetro de cilindros que são aquecidos eletricamente. Em uma série de experimentos, medidas foram feitas para a potência por unidade de comprimento. Então, para cada metro de cilindro, tenho aqui a potência que foi consumida para manter eles a uma temperatura de 300 graus Celsius. Isso aqui para cada velocidade de ar. Eu aumento a velocidade de ar e eu aumento o meu fluxo, meu coeficiente de transferência de calor por convecção. Como eu aumentei o meu coeficiente de transferência de calor, aumentei o calor extraído. Aumentei o calor extraído, eu tenho que aumentar a potência para compensar esse calor extraído. Ou seja, essa minha potência aqui, esse watt, ele é o meu Q. E eu estou me adiantando. Os resultados são mostrados a seguir. Aí tem essa tabela. Determinar o coeficiente de convecção para cada velocidade e mostrar os resultados graficamente. Ou seja, se eu pegar aqui, para cada uma dessas velocidades, eu vou achar um HC, um H de convecção. Se eu jogar num gráfico de H versus a velocidade, H em função da velocidade, então eu posso construir uma curva, e essa curva eu crio uma linha de tendência, com uma regressão polinomial, eu acho uma equação semelhante à que eu mostrei no exercício 2. De qualquer forma, para esse aqui, eu tenho que o P é watt por metro. Então eu vou precisar calcular o H. Vamos lá. Primeira coisa que eu preciso é a área superficial. A área superficial de um cilindro é o perímetro vezes o comprimento. O perímetro é π vezes o diâmetro. 3,14 vezes 0,025 metros, porque tem 25 milímetros de diâmetro. Então o perímetro está aqui, 0,0785 metros. A área vai ser o perímetro vezes o comprimento, considerando 1 metro de cilindro, eu tenho aqui uma área de 0,0785 metros quadrados. Professor, você está distribuindo as áreas das seções circulares no topo e na base do cilindro. Sim, eu estou. Se o cilindro for muito curtinho, essa área vai ser muito significativa. Sim, vai. Primeiro, uma delas, na verdade, não vai, porque é o contato. O outro deve ser outro contato. Talvez os dois cilindros estejam presos entre duas placas. Não sei. E com essa ausência completa e total de informações, a única coisa que a gente pode fazer é estimar, é considerar. Então eu fui e estou considerando só a área da superfície do cilindro, da superfície externa, sem considerar as seções, o topo e a base. É uma consideração. Bom, de qualquer forma, agora que eu tenho a área, eu posso usar aquela convenção que eu tinha falado, Q2' vezes a área deu o Q, vai ser igual a HA delta T. Eu tenho o Q, que vai ser a minha potência, vezes o comprimento, como eu considerei
1 metro, que era para 1 metro por segundo a velocidade do ar, era 450 watts por metro, vezes 1 metro, dá 450 watts. Esses 450 watts vai ser H vezes a área que eu acabei de calcular, vezes o ΔT, que é 300 menos 40, ou 300 mais 273, menos 40 mais 273, que dá 260. Fazendo a continha, o H dá 22,04 watts por metro quadrado. Para a velocidade de 2 metros por segundo, o P vai ser multiplicado por 1 metro, né? Vai ser igual a Q, que é 685 watts. Aí é exatamente a mesma conta, vai ser 658 vezes, vai ser igual a H vezes 0,0785, não muda a área, não muda o ΔT, só muda o H. Aí você vai achar, desculpe, só muda o Q. Aí você vai achar um novo H, e aí faz com o 3, com o 4, com todos os que a gente tem. Não vou fazer os outros eu deixo para vocês. Inclusive, incrementar. Faz aquela curvinha que eu comentei, e usando o Excel, e acha uma curva, uma linha de tendência, e a equação polinomial que vai nos dar o coeficiente de transferência de calor H em função da velocidade do ar. Beleza? Então, por hoje é só. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima. Ah, por que o chapéu? Meu cabelo já está tão desgramado por causa dessa quarentena, não tem jeito de ir em salão, nem cabeleireiro, nem barbeiro, nem lugar nenhum, que eu tenho que usar alguma coisa para esconder essa moita que está na minha cabeça. Então, até uma próxima. Se inscreve, compartilha o canal e até mais.